Fica a referência, então. E eu não sou pública. Quero deixar claro que eu sou uma grande porca badalhoca. Morte. Ai, morte, pois é morte. Desculpa. Jumpscare. Olá, este é mais um episódio do podcast 4 e 10, o vosso podcast literário preferido, espero eu. Eu sou a Maria e estou aqui com a Nádia. Hoje o episódio que vos trazemos é sobre terror. Queres explicar porquê, Nádia? Sim, porque nós estamos a gravar este episódio ainda durante o mês de outubro, portanto estamos na Spooky Season, estamos no mês por excelência do terror e é um género que ambos gostamos de ler. E de escrever. E de escrever, exatamente. Portanto, achamos que seria interessante, até também porque é um estigma muito grande à volta da literatura de terror e mesmo terror enquanto coisa que existe. Há muita gente que associa também até os livros aos filmes de terror e coisas demasiado gráficas e demasiado assustadoras. E a verdade é que na maior parte das vezes um livro não tem o mesmo impacto que um filme. Não tens aquela parte visual e os jump scares e a banda sonora. Portanto, achamos que seria um tema interessante para trazer e esperemos que gostem. Vamos falar um bocadinho sobre o que é que entendemos por terror, exatamente. Porque às vezes há algum cruzamento de alguns conceitos, o terror e a dark fantasy, o terror e o sci-fi, portanto vamos tentar destrinçar um bocadinho certos conceitos, não fazendo disto uma aula. E depois vamos falar também um bocadinho dos livros que já lemos neste género. E pronto, e vamos ver. Exatamente. Então o terror em si é um género que nasceu ali algures nos finais do século XVIII. E o que é o terror? O terror procura incutir na pessoa que o está a consumir medo, o que parece extremamente básico, mas a realidade é que é tão básico quanto isso. É amedrontar as pessoas, seja uma resposta emocional, uma resposta psicológica ou mesmo até uma resposta física. É isso que qualquer pessoa que lê terror é isso que está à procura, é esse fator, a adrenalina que nos traz o facto de estarmos assustados, porque ninguém no seu perfeito estado de espírito gosta de ser assustado. No entanto, há pessoas que o procuram. E pronto, houve um iluminado algures nos anos 1700 que achou por bem fazer disso um livro. O senhor, ficam já com esta pérola de sabedoria, chamava-se Horace Walpole. Este escritor escreveu o Castle of Otranto, que é considerado uma novela gótica, um romance gótico. E também não podemos deixar de enaltecer o papel que a Mary Shelley teve também na criação do género, com a sua obra mais conhecida, Frankenstein. Entretanto, o terror, tal como muita literatura de séculos passados e mesmo atual, também não deixava de ser uma metáfora dos medos da sociedade, muitas vezes usada de uma forma quase hiperbolizada, e temos toda a questão do sobrenatural contra o não sobrenatural, mas nós já vamos falar disso mais um bocadinho daqui a pouco, quando explorarmos os subgéneros. O género de terror acabou também por ser perpetuado e chegar um pouco aos nossos dias, não ficar apenas como uma passagem histórica por nomes como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker, W.W. Jacobs, Stephen King, mais atualmente, e até o próprio filho, Joe Hill, que não voltam, são escritores do género e muito pronto a explorar. No que toca a subgéneros, há muitos, variam um bocadinho de acordo com as fontes em que procuramos. Só há 6. Que tu encontraste naquela fonte em específico, mas o que eu estou a dizer é que tu, se fores a pesquisar noutros livros ou noutros sites, vão-te dar outras coisas. Eu acredito nesta fonte. Portanto, há vários subgéneros dentro do terror, como eu... Deixa-me falar. Nós vamos debruçar-nos sobre 6. É isso que eu vou especificar, dá-me um minuto! Não. No que toca a subgéneros, há vários subgéneros de terror. Nós encontramos especificamente 6 que são os que nos parecem mais importantes e mais interessantes de referir aqui. O primeiro que nós já referimos é o gótico, não é? Portanto, quando falamos de gótico, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o Drácula. Portanto, é um subgénero que se caracteriza por ser maioritariamente ficcional, apelar muito realmente ao terror no sentido de haver um medo muito visceral que se tenta suscitar através de temas como a morte, misturado com algum romance, alguma sensualidade. Não. Dentro destes géneros, desculpa. Não tem mal. Okay. Só ia referir que também
coisas escuras à noite, castelos antigos, Sim, tudo sim, isso. todo esse imaginário Exato, dark. exato, Lá está, aquele imaginário gótico. exato. Pronto. Outro dos subgéneros é o paranormal, e aqui encontramos o que é um denominador comum no paranormal é o sobrenatural em si, são coisas diferentes, ou seja, estamos a falar de fantasmas, de vampiros, de lobisomens, todo tipo de folclore mais sombrio. Como exemplos, têm o Exorcista, de William Peter Blatty. Eu pessoalmente não consigo recomendar este livro vezes suficientes, é simplesmente fantástico. Que eu diga a Maria, que eu na semana passada estive a ler-lhe algumas partes do livro e ela adorou, só que não. E também uma grande parte da obra de Stephen King também se enquadra dentro deste subgénero do paranormal. Também temos o subgénero Dark Fantasy que vai buscar esses elementos de terror e que por vezes, além de todos os objetivos que a fantasia tem, também procura assustar. Portanto, às vezes há livros que não procuram só assustar e, portanto, aí não são de terror, mas que. Não tenho certeza de ter percebido. Desculpa. Não, eu estou a dizer que tu tens livros, por exemplo, eu estava-me a lembrar do Save As Champion, que eu já li o primeiro, da Jenna Morrissey. Sendo aquilo um livro de fantasia, tem partes extremamente assustadoras em que as Ok. pessoas são mortas ou decapitadas ou aquilo que seja. Portanto, que tem partes em que são extremamente assustadoras e que apelam a esse medo. Mas não é um livro de terror porque o objetivo fundamental dela não é esse. Era Ok. nesse sentido que eu estava a falar. E atropelo muito nas palavras. Uma coisa que eu por acaso achei interessante, que eu uma vez vi um vídeo de comentário no YouTube sobre o Exorcista, porque eu nunca tive coragem de ver o Exorcista. Então, para não morrer estúpida, fui ver o que é que outras pessoas que viram Nós um dia dizem. vamos ver o Exorcista. É só dos melhores filmes de sempre. Pronto. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é que também isso que me fascina bastante no terror, é que apesar daquilo ser obviamente paranormal, o sujeito que estava a comentar disse uma coisa que é: no meio daquilo tudo, e se tu tirares os elementos paranormais todos, tu tens uma mãe que está a ver a filha ao fim e ao cabo doente e está extremamente assustada com isso. E uma coisa que a mim, depois podemos falar à frente, mas que me fascina muito no terror é essa capacidade de tu ires buscar elementos completamente tirados do cu, mas que vai tocar muito em coisas que efetivamente Mas sem acontecem curtir. e que nos assustam e que são os verdadeiros medos do dia a dia. Pronto, era só isso. Isso aí vai dar ao nosso terceiro subgénero, que é o não sobrenatural, que é precisamente isso. É pegar nos medos cotidianos, o medo do desconhecido, e não tem de ser propriamente um fantasma, uma assombração, uma aparição a Pode ser um incutir o medo. assassino. Exatamente, porque lá está, nós neste momento estamos aqui e pode estar ali alguém do outro lado do muro à espera para fazer alguma coisa, nunca se sabe. Aqui, nós vemos como exemplo na parte paranormal que tinha um exorcista, e é um bom exemplo, lá está, eu sou fã do filme, sou fã do livro, e grande parte da obra de Stephen King também vai um bocado por aqui pelo paranormal. No entanto, há um livro dele que se encaixa perfeitamente bem no não sobrenatural, que é o Misery. Eu não sei se já leste, Não. tens de ler. É mesmo. Eu tenho uma relação de amor-ódio com o Stephen King, eu gosto muito dos livros, eu não gosto quase nada. E o Misery, por acaso, gostei mesmo bastante. E lá está, nós não temos um componente sobrenatural em instilar o medo. É uma pessoa bem humana que é completamente passada daquela cabeça. Eu há bocado falei da possível do assassino, tu tens que Uhum. ter ali um. Como, muito naturalmente, como eu está à espera, ele pode estar ali. Exatamente. Então, e eu, bem apetitosa que sou, estou E aqui. essa que estás mais perto da janela, Estou portanto. aqui bastante assustada. Um exemplo clássico também é o Silêncio dos Inocentes, que não há ali nenhum elemento sobrenatural, é lá está só uma pessoa com uma psique completamente fora da caixa, vamos dizer assim, e que acaba por ser uma quebra com tudo aquilo que é socialmente expectável, é o total desconhecido. Uma das regras fundamentais da sociedade é não vamos matar pessoas e comê-las, não é? Portanto, a partir do momento em que essa regra tão fundamental é quebrada, todo o paradigma se quebra e estamos aqui um Tudo bocado a pode patinar. acontecer. Exatamente, é isso mesmo. Comer pessoas, vamos naturalmente para o subgénero do gore e horror corporal. Exatamente. Agora comer pessoas está tão em voga, lá como a série do Dahmer e não sei o quê.
Mas pronto, no que toca agora e horror corporal, não há muito que explicar. É literalmente o que diz ali. Estamos a falar de corpos que sofrem mutações e são descrições muito gráficas. Eu normalmente, e falo do ponto de vista pessoal, não sou muito fã deste subgénero porque não consigo levar propriamente a sério aquilo que eu estou a ler. Pessoas desfiguradas e coisas assim não me. É assim, eu se calhar se tivesse vivido aqui há uns séculos teria medo da lepra, não é? Que também desfigura pessoas. Mas não consigo gritar que há tipo uma explosão em algum sítio e o pessoal começa com um olho a cair e um braço ao pendor. Não consigo levar isso a sério. But I know, for a fact, tu gostas de zombies. Eu gosto de zombies, eu gosto bastante de zombies, mas foi o que eu já comentei contigo na semana passada, que é. A mim interessa muito mais, quando tens a típica série zombie do Walking Dead, não sei o quê, interessa muito mais o início, em que o marido chega a casa e a mulher está zombificada ou whatever. E eu aqui a cunhar termos. Trademark. Um, e ele não se apercebe logo porque ela ainda está ela, só começa a olhar e a perceber que qualquer coisa não está bem. É mais isso que me interessa do que propriamente A quando eles já parte estão corporal. todos virados ao contrário. Eu mesmo até a nível de filmes, é muito difícil ver algum filme de zombies, literalmente por causa disso. Eu não consigo levar aquilo a sério. Tipo, ver uma horda de zombies a correr. Eu, o último que vi, e que E eu realmente só gosto de gostei, zombies lentos, eu vou-te explicar porquê. porque eu Porque, não corro. exatamente, se houvesse um apocalipse com zombies rápidos, eu durava 5 segundos. Eu gosto de zombies Tal e lentos. qual. Eu não, acho que foi no ano passado que saiu esse filme que na Netflix, que é o Hashtag Alive, Uhum, que é asiático, não sei que país é que o sim. filme é. Eu comecei a ver aquilo sem saber propriamente que era zombies, depois vi que eles corriam como ao caralho. E eu, yeah, não. Eu Não. acho que também depende muito do espírito com que tu entras naquilo. Que às vezes não é tanto o zombie em si, é tu, por exemplo, na Netflix também há aquela série, o All of Us Are Dead, Uhum. que eu mais do que os zombies em si, que também não eram muito realistas, eram só tipo putos a cuspir sangue, é a adrenalina do outro lado, tu Uhum. veres como é que eles sobrevivem, estão naquela sala e depois têm que passar para aquela. Exato. Portanto, é mais tu veres, ok, seja por muito estúpida que seja aqui uma ameaça, como é que estas pessoas vão reagir. É mais isso. Por exemplo, o Walking Dead, o que eu gostava muito no Walking Dead é que era muito emocional. As relações Uhum. entre as personagens eram um bocadinho anatomia de Grey, mas em vez Com zombies. com... Com zombies em vez de pessoas ali Exato. abertas. É assim, apesar de não gostar do imaginário zombie e de teres alguém a perseguir-te, fazer muito parte desse imaginário, é das minhas maiores paranoias, é saber que tem alguém a correr atrás de mim. Eu, há muitos anos, E se forem lentos? não me interessa. Eu há muitos anos fui convidada por um amigo meu para jogar Airsoft e fuck no. Não. Eu saber que tem alguém atrás de mim, isso eu começo a entrar em parafuso, não consigo. Ou, por exemplo, estás andando na rua e alguém que te vê que tipo, vai correr atrás de ti e eu morro no momento. É de género. Soltas uma pinguinha logo. Não quero. E é acerca dos homens que andam devagarinho. Isto aqui, não acho que nós vamos acabar por falar também bastante de filmes. Mas há Claro. um filme que é o It Follows, que foi Sim. considerado dos melhores filmes de terror, aquilo é uma bela merda. Mas lá está. Ele andava, ele, ela, whatever que era aquilo, andava extremamente devagarinho. E O eles, em vez de irem a uma prostituta e passar o resto da doença, não. Andavam com ela atrás. Eu só me lembro da velhota, não me lembro das outras It formas que ele. Follows, eu digo-te assim, é daqueles filmes. Há outros que eu me lembro que não é tanto terror, é mais também pós-apocalíptico, embora não houvesse zombies. Que foi o The Happening. Acho que nunca vi o The Happening. Pronto. São dois filmes que eu acho que, para mim, pelo menos, a premissa é muito boa. O filme, a forma como foi concebido, destruiu aquilo. O The Happening, aqueles são atores conhecidos, portanto são atores experientes, gosto deles. A interpretação deles, eu não sei se aquilo foi a orientação do realizador, se o que é que foi. Aquilo pareceu a primeira temporada dos Morangos com Açúcar. Aquilo era mau, aquilo tipo, a maneira como eles diziam as coisas era tipo a coisa mais artificial que tu possas pensar. Portanto, isso tornou aquilo muito. Aquilo para mim é uma paródia de filme de terror. Yeah. Aquilo. E o It Follows, eu gosto eu acho piada para a premissa. É A uma premissa premissa é fora da caixa. engraçada, só que tem um mega plot hole. Porque lá está. Se a cena é tu ficas com whatever the fuck te está a perseguir, pronto, nós temos sexo e tu passas-me isso. E é do género. E eu, em vez de ter sexo com outra pessoa, vou passar. Ando com aquilo e é do género. Ah, amigo, não falta aí prostitutos,
a levar no pipi e levar a coisa com elas. Sim, mas se tu vês Why uma not? das premissas muitas vezes dos filmes de terror é quando há uma maldição whatever que se passa, há sempre o corajoso que tenta não passar e tenta acabar com aquilo. E eu acho O que. corajoso, entenda-se o burro. Sim! Eu lembro-me que há uma cena em que eles, tipo, a gaja que está contaminada, ou whatever, não sei qual é os termos que eles usam, eles tentam não meter numa piscina e atiram para lá uma torradeira para ver se ela morre. E, tipo, a gaja morre, Naturalmente. mas o ADST ambulante. É que é mesmo isso que aquilo é. Eu só consigo lembrar da imagem da velha. Eu sinto é que aquilo é um excelente filme para tu mostrares, tipo, no Usem secundário. preservativos. Exato. De cada vez que pinas sem preservativo, tens esta velhinha atrás de ti. Mas pronto, é assim, nem todo o gore não é só zombies. Aliás, uma das minhas grandes paixões, que é o Junji Ito, que é o único mangá que eu consigo ler. Não é que eu consigo ler, é que eu até agora li e gostei. Bah. O Junji Ito é o mestre, para mim, do horror corporal. A imaginação daquele homem não conhece limites e é assustador. Ele pega. É que nem é pegar naquelas coisas em que tu nunca pensaste que podia ser revirado ao ponto de ser terrorífico. Não. Ele lembra-se mesmo de merdas que não lembra nem ao Menino Jesus. É sim, ele é muito conhecido pelo Uzumaki. O Uzumaki, é verdade, tu depois de leres o Uzumaki nunca mais consegues olhar para uma espiral da mesma forma. É impossível. Mas para mim a obra-prima dele, tudo que eu li até agora, é a Tommy. Eu tenho um amor enorme pela Tommy e é simplesmente fantástico. E não é bem zombies, mas ela também não morre. Portanto, fiquei o spoiler. Mas só em Portugal tivemos aquele de Rory Powers, ou Raparigas Selvagens, que é simplesmente horrível. Portanto, lamento a quem tiver gostado, mas é mais um exemplo de horror corporal. Um horror corporal que não sendo literatura, eu me lembro sempre automaticamente a nível de filmes, é o Centopeia Humana. Nunca vi nenhum filme da Centopeia Humana. Não, pronto, É tá, assim, é assim, estás bem. Não, é o tipo de filme que eu gostaria de ver e que eu tentei ver. Isto vai fazer. Uau, eu vou ficar a parecer boa pessoa depois disto que vou dizer. O que eu tentei ver, o ator metia-me nojo olhar para ele fisicamente. Então não consegui passar Era o daquilo. médico alemão ou... Não sei, era um preto e branco. Ah, é o segundo, sim. Então eu olhava para o homem e fisicamente eu estava a ficar O repugnada. objetivo era muito esse. Então pronto, nem sequer cheguei à parte em que as pessoas começam a ficar cozidas umas às outras porque não consigo ultrapassar aquele homem. Vê o primeiro. Depois nós temos o. Eu nem sei como é que esta merda chama em português. Que é o Splatterpunk. Pronto, é isso. Acabou. Acho que é uma violência extremamente gráfica, quase gratuita. Um dos exemplos que nós encontramos, porque acho que nunca lemos nem vimos nada que se enquadrasse nisso, A portanto ver, fomos. sim. Foi, pronto, o Massacre do Texas 3. É isso. Sim. Basicamente, o termo Splatterpunk foi cunhado por um. Ele é autor de livros, guiões e cagalhões, não sei, ele faz muita coisa. Que ele chama-se David Shaw? Cheval? I don't know, ninguém quer saber. Mas é, ele escreveu o guião do Massacre no Texas, o terceiro, portanto, qualquer pessoa já tinha visto o Massacre no Texas. E quem fala do Massacre no Texas, tipo, filmes como Só, esse tipo de coisas são demasiado gráficos e é aqueles filmes bonzinhos para se ver enquanto se está a jantar. Né? E por fim, vamos falar de um último subgénero que a Maria não queria falar. A Maria é uma púdica. E a Maria não queria falar. Não faz sentido absolutamente nenhum, assim. Que é erótica. Porque é assim, o que é literatura de terror erótica? Agora peguem em vampiros, que é um elemento da literatura de terror, e metam sexo. É isso. É o erótica de terror. É aquela dark erótica com muita inspiração nos romances góticos, porque há tudo sempre espartilhos e esse tipo de merdas. Eu, para mim, isso inseria-se tipo no romance paranormal. Percebes o que é que eu quero dizer? Sim. É assim, lá está. As coisas nem sempre são, né, vão-se alimentando. Nós quando estivemos a ver esta pequena lista, tentar perceber se realmente faria sentido falarmos isto convosco. Havia vários exemplos do terror erótico, só que nenhuma de nós leu nada daquilo, nunca ouvi falar sequer. Portanto, não fazia muito sentido nós estarmos a dizer este é um exemplo, este é um exemplo, se nós próprios não sabemos o que é esse exemplo. No entanto, eu estive a ver e é uma autora que eu só li um livro dela, mas gostei bastante, que é a Laurel K. Hamilton, e ela realmente escreve sobre vampiros e sexo, portanto, Pronto, there é you go. isso. E pronto, foi esta a nossa TED Talk de terror. Esperemos que tenham gostado. Pronto, tchau, até mais. Foi muito bom. E agora vamos entrar em questões um bocadinho mais pessoais.
Não vamos estar a falar de mais terror erótico, não são assim tão pessoais. O que é que te faz a ti querer ler terror? Hum. Foi uma pergunta. Começo a rir, mas não consegui parar. Olha, o que me faz a mim querer ler terror, ou melhor, o que me faz a mim querer ler é basicamente isto, e de terror em particular, acho que é bom de ver que é distrair-me da realidade. Ponto número 1. Terror. Eu gosto muito de terror para me ajudar a relativizar a realidade. Eu tenho uma altura em que eu adorava ver filmes de zombies na época de exames. Eu estudava, acabava de estudar e ver um filme de zombie. Porquê? Porque eu penso assim, esta merda pode me estar a correr muito mal, mas ao menos não tem ninguém a tentar me comer a cara. Eu acho que isso é uma boa maneira de se encarar a vida. Sem dúvida. Pronto, ao menos não estamos a viver um apocalipse. E depois, Ainda. ainda? Pois, e depois do Covid, guerra, o que é que falta? Exato, zombies, exato. Já daqui a nada há um acidente nuclear, portanto estamos dois Tá para cima. brutal. Pronto, há uma certa beleza, acho eu, em tu, a partir do medo, conseguires, quase como quando tu tiras um sentido a uma pessoa, todos os outros se enaltecem. A partir do medo, o medo pode ser um bom instrumento e uma boa ferramenta para trazer ao de cima coisas mais bonitas na natureza humana. Coisas mais feias também e coisas mais bonitas. Quando tu tens uma premissa que há uma ameaça de em relação a um determinado grupo, a unidade entre esse grupo de pessoas, por exemplo, fortalece. Criam-se relações mais fortes entre as pessoas, pelo menos enquanto essa ameaça dura. Há mais solidariedade entre essas pessoas, ou não. Eu estava a pensar mais na parte do ou não, porque é um bocado naquela de salve-se quem puder. Também. Então, se for um grupo de estranhos, tu não vais pôr a vida de uma pessoa que não conhece lá nenhum à frente da tua. Correto. O que eu acho é que, lá está, é isto que eu também gosto no terror, é este debate, é tu teres pessoas, sobretudo se forem com personagens bem construídas e vês precisamente como é que elas reagem, se é que salve-se quem pudesse, não. Por exemplo, agora puxando um bocadinho outra vez aos zombies no Walking Dead, tu tinhas o Walking Dead e depois tinhas o Fear do Walking Dead, que era uma spin-off. Era giro, porque no Walking Dead o protagonista era um polícia, portanto, a forma como ele agiu quando percebeu o que se estava a passar foi completamente diferente. No Fear do Walking Dead tu tinhas tipo uma psicóloga e um professor de inglês. Eram os protagonistas iniciais. A forma como um e outro reagiram foi muito diferente e isso foi muito engraçado de ver. Portanto, é isto, é trazer ao de cima os aspectos mais bonitos e mais feios também da natureza humana. É uma forma, eu gosto muito aquilo que eu chamo o terror metafórico, que é como nós há bocado falámos do It Follows, poder ser uma metáfora para uma DST. De que forma é que nós conseguimos pegar. Aliás, eu por causa disto eu gosto de tudo que é ficção, porque gosto muito de quando uma coisa simboliza outra da vida real. Mas gosto muito de ver o que é que pode dar medo a outras pessoas. Coisas que a mim são. Eu, por exemplo, fico bastante fascinada como é que há pessoas com medo de aranhas. Eu Em Portugal, em que as aranhas não são venenosas, dizes embora. tu? Não, são? Não sei. A cena é essa, tipo, eu não quero ser mordida por uma para descobrir. Mas, e aranhas não são coisas agradáveis de se ver, pelo menos para mim, mas não é uma coisa que me dê fobia. Portanto, eu gosto de ver como é que outras pessoas que têm essa fobia a exploram até. Por exemplo, eu, e tento, às vezes vou buscar isso quando escrevo, eu tenho uma certa fobia a bolor. Ok. Tipo o bolor da fruta, aquele peludo. Aquele Eu que acho tem isso, nome. eu acho isso absolutamente horrível. E acho que pode ser uma coisa muito interessante de explorar, portanto é isso. O que me faz ler terror é perceber de que forma é que os medos, reais ou imaginados, podem ser explorados e o que é que revelam sobre a natureza humana e a forma como nós nos relacionamos entre nós. Tenho duas perguntas para ti. Hum. A primeira é, tu falas a série do Walking Dead, Sim. mas alguma vez tiveste curiosidade em ler os livros? É assim, portanto, o Walking Dead é baseado numa comic, numa graphic novel, não sei qual é a designação correta, e tem alguns livros, alguns romances que exploram umas personagens. Há uma trilogia que é sobre o governador. O governador era um dos vilões
que ao início parece muito simpático e é muito mau. E eu agradou-me muito porque havia ali, para mim, uma componente de saúde mental. Que também é outra coisa que me interessa bastante no terror. Eu não gosto muito quando entramos nos clichês da ai é maluquinha e andei a matar pessoas, mas a ideia da esquizofrenia, a ideia de ouvir vozes, eu acho que isso deve ser terrível, não é? Portanto, e eu acho que havia ali, ele era mau, mas não era só mau por ser mau. Mas, por exemplo, ele tinha uns requintes malvadeiros do género, ele guardava a cabeça de certos zombies que matava, num frasquinho, tipo peixinho, num aquáriozinho, e estava ali o zombie. Era uma coisa assim muito. Mas, por exemplo, ele guardava o zombie da filha e alimentava o zombie da filha. Portanto, é assim. Como é que eu tenho de explicar? O que não devia doer àquele pai, se tu eliminares a questão do zombie, o que não devia doer àquele pai, a filha estar naquele estado. Exato. As cómics, li as primeiras, mas não as li todas ainda. Mas gostaste? Gostei, por acaso gostei. Acho que sobretudo a arte é bonitinha e gostava que fosse. Como é que eu tenho de explicar? Não sinto que os zombies ali sejam muito assustadores. Gostava que fosse um bocadinho mais tipo aquilo, estás a perceber? Mas é giro e é muito engraçado ver que tens as mesmas personagens que tens na série, mas as relações foram exploradas de forma diferente. Até parece que já consigo ouvir os críticos. Isto não é igual a Graphic Novel, é uma merda. Mas foi um bocado. Havia, por exemplo, havia na série um senhor mais velho que tinha uma relação com uma rapariga muito paternal e na graphic novel eles namoraram, mas na série eles decidiram não ir por aí. E eram duas perguntas. Eram duas perguntas. Mas antes de fazer a segunda pergunta, eu tenho que fazer aqui um bocadinho de suspense. Elemento de suspense. Vamos tornar tudo isto um ambiente terrorífico. Enquanto estavas a falar do Walking Dead, eu lembrei-me de um filme também da Netflix. Eu juro que não sou patrocinada pela Netflix, mas se porventura Exato, nós. quiserem, nós aceitamos, não é? A gente diz que não. Tu falaste da privação dos sentidos. Eu também não sei se foi no ano passado, não sei. Saiu um filme, o Rush. Chegaste a ver? Não. Pensei que ias Aquilo- falar do Bird Box, por acaso. Não, eu vi o Bird Box e depois li o livro. Aliás, ouvi o audiobook, gostei bastante, mas não o suficiente para ler a continuação. O filme vi mais por ser com a Sandra Bullock, eu acho bastante. O Rush é com. Ela é uma atriz, ela na altura, ela entrou na Maldição de Hill House. Sim. É daquelas atrizes que durante uns tempos parece que entra tudo e mais uma coisa que a Netflix. Ela também não entra no You, se for a mesma atriz que eu estou a Não pensar. faço mais pequena ideia. Não, eu depois mostro quem é a atriz. Lindíssima. E ela faz o papel, ela é surda e está numa. Casa. Exatamente. Ok, eu vi uma review no YouTube, mas não vi o filme. E é um bocado naquela. Ela não ouve que está ali alguém e tu estás no sofá tipo, pelo amor de Deus, mulher! Olha para trás! Por favor, não me deixes aqui! Ele está a passar atrás de ti! É tipo. E isso é simplesmente terrorífico. É o tu saberes, e é por essas e por outras. Isto também vai de encontrar a pergunta que eu te ia fazer, mas. Eu odeio estar no escuro. Odeio. Porquê? Porque eu não consigo ver o que é que se está a passar ali. Até, é assim, não é até. À partida não tem nada, não é? Mas eu não sei, porque eu não estou a ver se tem ali alguma coisa ou não. E isso para mim é uma coisa que mexe-me assim com os nervos. Mas não consegues estar no escuro em qualquer ambiente, mesmo em tua casa? Em qualquer ambiente. A não ser que esteja acompanhado. Mas sozinha tu não me apanhas às escuras. A não ser, isto aqui no ano passado, quando estavam a montar a maior árvore de Natal do país, não sei o quê, andavam a fazer testes e a luz da ponta da cidade foi toda abaixo. Sabia dia que eu ia estar sozinha em casa àquela hora, foi nesse dia, não é? E eu literalmente meti-me num canto da casa, que é de género, se tiver um canto, não há nada que possa estar atrás de mim, porque eu estou encostada a um canto, com a lanterna do telemóvel até eu chegar a casa. Não acontece. Eu não fico em casa sozinha e eu, pronto, lá está, a privação dos sentidos. O que me leva então à segunda questão, que é isto, amigos, lamento, já não tem nada a ver com literatura, mas eu quero saber. Tu acreditas no sobrenatural, em aparições, em fantasmas, em poltergeists, nessa cena? Olha, eu digo-te assim, eu acho que nós temos uma existência além da existência material e física. Eu quero acreditar que quando nós morremos e se dá essa libertação, já ouvi gente a dizer o desencarnar, quando a pessoa desencarna, tu estás noutra dimensão e tens outras coisas para fazer.
Eu sinto que tu estás noutra dimensão em que não te faz sentido absolutamente nenhum ficares cá. Quando estou em casa sozinha e começo a ter medo, é nisso que a minha casa é muito antiga. Essa Já merda viveram só está muita lá. gente e já viveu lá muita gente. E eu às vezes ponho-me a pensar: será que tipo o avô do meu senhorio morreu aqui? E depois pensei, pá, pronto, ter outras coisas para fazer. Também vai me assombrar a mim. Não vai assombrar a mim, mas não é? Quer dizer, Agora o plot twist pode não estar a assombrar a ti, mas sim à casa. pois. Eu Pensa quero. nisso a próxima vez que estiveres em Não casa quero. sozinha. Quando é que vai ser? Que assim eu mando mensagem a Exato. perguntar se o avô Eu do digo. senhorito está bom. Exato. Não, mas é isso. Eu sinto que, como premissa também de ficção é muito boa e não sei o quê, e eu sei que há muita gente que já viu coisas e tal e não quer invalidar essas experiências, eu quero acreditar que nós estamos na Terra, servimos o nosso objetivo, seja ele qual for, e depois não estamos aqui por. É que senão, pelo menos para mim, a vida tornar-se um bocadinho difícil de viver. Mas, por exemplo, eu não gosto de ir a cemitérios. Eu gosto. Assim, Eu não gosto porque eu já ouvi que trazes coisas para casa. olha, eles podem ficar todos no caradinho. Isto é assim. Eu acredito piamente que existe muita merda que nós não vemos. Claro. Aí é um bocado aquele velho ditado, eu não acredito em bruxas, mas que as há. Eu como boa adolescente gótica que fui, né? Claro que ia para os cemitérios e ainda hoje. Acender umas velinhas, um Não, não, assim pentagrama. velinhas. Não era assim tão extrema. E também não tinha dinheiro para velas. Mas, não, mas a questão toda dos cemitérios, de o porquê, tem porque fazia parte da cena, não é para cemitérios. Mas é mesmo, é literalmente a paz que tu encontras, não está lá ninguém, não há, ou uma pessoa gosta de acreditar que não está lá ninguém, que não há barulho. E a arte cemiterial, a arte dos cemitérios Uhum. é muito bonita, Uhum. normalmente, não é? E eu ia muitas vezes passear e gostava Houve de uma tentar. altura, agora não sei, mas houve uma altura em alguns verões que havia visitas guiadas Ainda a. há, ainda há pouco tempo, vi no Facebook esta semana Hum. passada, visitas guiadas a cemitérios em Lisboa e mesmo os do Porto, os de Agramonte, aquele que fica agora do Museu Militar, que agora não lembro o nome dele, Uhum. mas são muito bonitos mesmo e têm arte, têm esculturas lindíssimas e arquitetura muito bonita. O facto também de eu acreditar pronto, nesses mundos. Suscita-te um pouco mais de medo em algumas coisas. Sim, assim, eu sou uma cagona. Adoro tudo o que é terror. Eu adoro. Mas eu Mas ao sou uma mesmo tempo. cagona. E depois é assim, a minha mente trabalha de uma maneira mesmo muito estranha. Porque, não sei, eu olho para alguma coisa e automaticamente na minha cabeça eu faço um filme de terror daquilo. Uhum. As coisas mais simples que tu possas imaginar. Não sei, eu olho para aquilo e penso, olha, se calhar isto vai acontecer. E depois nunca mais consigo olhar para aquilo sem me lembrar de algum dia ter pensado nisso. Ou então coisas que ficam desde que eu era pequenina, tipo aquelas cismas quando uma pessoa vai crescendo. Por exemplo, eu se for à casa de banho à meia da noite, obviamente que acendo as luzes todas, mas olho para o espelho e há sempre, mesmo que eu esteja meio a dormir, aquela ínfima parte de mim que pensa, e se aparecer agora alguém ao espelho e é de género, ou atrás da cortina da casa de banho e houve uma altura em que morei sozinha e uma das paredes do teu era toda ela espelhada. Não sei quem é que foi o gênio por trás daquela Uhum. ideia, mas tudo aquilo, literalmente, teto ao chão era espelhado. Corria a lenda que no meu prédio, o meu vizinho, tinha-se suicidado no posto de elevador. Ou seja, eu morava sozinha. Então, quando tinha de ir para a cama, porque eu passava e eu era de género, não olhes. Quando eu vou olhar, eu vou ver o caralho do homem lá. Olhar de volta para mim. Tipo, alô, já pagaste quando vinhas comer. Mas mesmo isso aí acaba por afetar, até do ponto de vista positivo, o que eu escrevo a nível de terror. Uhum. Porque lá está, eu olho para um copo e consigo pensar em qualquer Uhum. coisa de terror, ou seja uma coisa mesmo leve ou uma coisa mais elaborada. Portanto, acabas por ter uma imaginação. As tuas crenças fazem com que tenhas uma imaginação mais fértil, que por sua vez também torna a tua escrita mais fértil a Sim, nível do sobrenatural. Ok. eu, por exemplo, o Micaela, aquilo é uma mistura de coisas que me aconteceram a mim ou a pessoas que eu conheço pessoalmente, com sonhos que eu tive e com histórias que li da net. Por isso é que alguns no Micaela deixo lá à vontade do freguês, perceber ou tentar descobrir o que era real e o que é que não era real. Mas tem muita coisa real naquele livro. Por exemplo, uma coisa que não me dá grande gozo nem ler,
e muito menos escrever, nunca tentei, mas nunca tive nada que me puxasse, o terror de assassinos, por via de assassinos, por haver um assassino, estás a perceber? Não sei, eu sei que aliás, no meio disto tudo é o mais, objetivamente é o mais real, não é? Sim. Porque podemos questionar Existe. se fantasmas se existem ou se não existem, agora os assassinos existem, não é? Exato. Talvez por viver num país que é relativamente seguro, não é uma coisa que esteja muito no meu imaginário, portanto nem sequer é uma coisa que me deu muito gozo, no geral, de ler ou de escrever. Mas canibais, já curto canibais. Salve seja. Eu não sei, eu se calhar tenho uma consulta às 5, tenho que dar uma adivinhar. Não, mas é assim, por acaso canibais não é uma coisa que me encante por aí além. Mas assassinos sim. E porquê? Primeiro eu sempre tive uma obsessão por serial killers. Sou desse tipo de pessoas. Não sou o tipo de pessoas que se pediria para casar com um na prisão. Hum, Também não tanto. Senão Ah, aí quem te levava a consulta às 5 era eu, sim. sim. Mas eu, o primeiro livro que li da Agatha Christie foi para aí em 2010. E eu pensei, foda-se, se ela consegue, também consigo. Uhum, Então andava ali com aquela ideia de um policial uhum, ou alguma coisa assim. Eu na altura escrevia muito coisas mais poéticas, não poesia, mas uhum, uma prosa extremamente poética, extremamente metafórica e uhum, muito ali à volta do amor e da morte, e o amor durante a morte e depois da morte. Por acaso acho que foi dos meus melhores trabalhos, foi dessa altura, mas pronto. E eu sentia uma necessidade dentro de mim de ter alguma coisa que me permitisse um outlet de escrita mais agreste, mais violento, mais cru. E foi aí que nasceu o meu Assassino em Série, do livro que ainda não saiu, que quem sabe, para o ano. Era suposto ter sido este ano, mas vou pôr a culpa na guerra. uhum. Nos outros anos foi o Covid, este ano é a Podes pôr guerra. no meu cancro, estás à É, vontade. a culpa é do cancro dele. Como é que ele se chama? Linfoma de Hodgkin. O Adalberto. A culpa é do, Alberto da do Hodgkin, Adalberto. da Maria. Não, mas porque eu sentia que a voz dele tinha que ser uma coisa porca mesmo, Hum, uma coisa asquerosa. hum, E lá está, permitia-me a mim dar voz a esse lado, se calhar não digo propriamente negro, mas mais selvagem. hum, Pronto, dei comigo com um livro que é passado em Portugal. Ele nunca especifiquei muito, até porque isso ia dar um tiro no pé, principalmente quando tu não viveste nessas épocas. Eu vivi nos anos 90, mas era uma criança, não sei como é que era a vida adulta nos anos 90. Mas alguns entre os anos 80 e 90, ou seja, a comunicação não era tão na palma da mão como é hoje em dia. As coisas não eram vistas de uma maneira muito masculina, muito violenta também. E então temos um inspetor da hum. Judiciária, que eu espero bem ter conseguido os roles bem. Aliás, eu mandei um e-mail à Morgue do Porto a perguntar se podia ir visitar a Morgue, porque literalmente estava a escrever um livro e queria uma imagem da Morgue. Nunca recebi resposta até hoje. Mas tentei. Então depois tive que ir ao Google procurar morgues, porque eu não queria a ideia. Eu queria uma coisa que fosse. Realista. Exatamente, não queria uma imagem tipo do CSI. Uhum, Então pronto, levei comigo a pesquisar morgues no Google para, e rezar para que realmente aquelas imagens fossem reais. E na altura tinha um separador com 50 mil coisas de assassinos em séries e psicologia para aqui e psicologia para lá, porque queria realmente criar uma personagem, um assassino em série que tivesse princípio, meio e fim. E pronto, depois um dia destes, talvez vocês tirem as vossas conclusões, uhum, mas gostei de escrever porque lá está, essa questão do gore, da violência gráfica, é uma coisa que me apela. Eu não consigo, não sou muito sensível a esse tipo de coisas, não consigo ver um cãozinho a morrer num filme. uhum, Mas se vai ver alguém a ser degolado, está-se bem. E se estiver a comer enquanto estiver a ver aquilo, é igual ao livro. uhum. E esse livro, lá está, permitiu-me dar voz a essa parte mais esquisita. Mas também brincar, digamos assim, muito com essa coisa do sangue e das pessoas mutiladas e coisas boas e bonitas e órgãos e cenas e... Viscoso, viscoso. Exatamente. E tu escreves terror? Tento escrever sim, ou pelo menos, mas neste momento estou numa fase mais paranormal. E se tu disseste o terror, como é que disseste? O amor e a morte, e o E o amor amor durante durante a a morte? morte, e o amor após a morte. Estou um bocado assim nessa Uhum. fase. Mas há, pelo menos, histórias que me surgem na cabeça. Há coisas que me fascinam. De facto, os assassinos não. Mas e eu falei dos canibais, não é os canibais por si só. Eu gosto muito da ideia. O que está por trás do canibalismo?
do que está por trás. Eu gosto, salvo seja. Assim Em- não me prende nele. Hum, eu gosto muito de caucasianos. Sou boa do caucasiano. É assim, põe soço, é bom, Exato. é. Há que pôr Hum, as maminhas. As maminhas, né? hum, não, mas eu, por exemplo, há Não, certas diz ela. culturas. Não, Não. não é isso. Eu gosto em soço, não. Com temperado, pronto. Mas há certas culturas em que o canibalismo Natural. não é só questão de ser natural, É é quase quase religioso. elogioso e é quase elogioso porque tu, sei lá, eu lembro-me que havia certas tribos, não quero estar aqui a dizer asneiras, mas em que tu comias partes do teu inimigo. Por exemplo, comias o coração dele para absorveres a coragem dele, ou comias o cérebro para absorveres a inteligência dele. O que está por trás, a ideia de comer partes de alguém para absorver alguma coisa, a mim fascina-me essa ideia. A mim fascina muito. Eu estou a escrever um conto, espero que seja pequeno, que é sobre uma gaja que não sabe bem quem é. E então fascina-se muito facilmente por outras pessoas. Quando come alguém, é para absorver alguma coisa que gostava muito naquela pessoa. Portanto, essa ideia de comer e da fome, algumas histórias é que acaba por ser um bocadinho o terror do corpo, mas que a pessoa não consegue controlar a fome que tem. Que lá está, é uma coisa que se cruza um bocadinho com o real, com os distúrbios alimentares, a compulsão alimentar. A ideia da saúde mental, que eu já falei, novamente, não é entrar no clichê do maluquinho matou, mas há certos aspectos da saúde mental que eu acho que são de tal maneira assustadores na realidade que podem perfeitamente ser explorados a um nível literário. Adoro crianças más. Adoro crianças más. Crianças más. Crianças tipo. Mas não é criança tipo órfã que vai saber no fim, não era criança. É criança, mas é criança do demo. Mas não é por estar possuída ela, que é má mesmo. Gosto disso. Porque. Deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte, porque já estás a passar à parte das Sim. crianças. Acerca de canibalismo, Uhum. leu o livro A Certain Hunger, Ok. da Chelsea Summers. Ok. Ela é crítica literária. Uhum. Ela, a personagem, é crítica gastronómica, Uhum. de comida a sério, mas também come pedaços de pessoas. Ah. Então há toda ali uma ode à comida em si. Uhum. Tipo, tu ficas com fome ao ler aquilo, não adianta, mesmo Uhum. que ela depois te esteja a dizer que comeu a bochecha do cu do gajo, tu ficas mesmo com fome, porque ela diz aquilo como se fosse o melhor bacalhau de Natal de sempre. Aham. Portanto, acho que vais gostar. Ok, obrigada. Eu mandei-te Aliás, mensagem por a escrever. pessoa que me recomendou esse livro, Aham. o A Certain Hunger, foi a mesma pessoa. Aliás, não foi a pessoa que me recomendou propriamente, mas é das maiores admiradoras de João Gito que eu conheço. Ah, ok. Portanto, É assim. Portanto, crianças. crianças más. Gosto muito da criança porque nós temos esta ideia. Eu não tenho nada contra crianças, até tenho amigos que são. Mas nós temos a ideia que as crianças são aquela coisa fofa, não sei o quê, não sei o que Eu não mais. sei quem é que tem essa ideia, Pronto. mas só se formos pessoas que nunca tiveram crianças. Nós, enquanto sociedade, temos a Gostamos de criancinhas, o que é pequenino é fofinho, é exato, lindinho, é pronto, riquinho. o instinto protetor e não sei o quê. Portanto, crianças que são genuinamente más e que não é porque ainda não têm noção e que não Não, é são simplesmente porque, más e exato, parvas. e más e esfaqueiam e matam e não sei o quê. Opa, a ideia de um puta matar os pais fascina-me. Do ponto de vista Sim. literário, fascina porque Ah, é a eu estava a pensar subversão. do ponto de vista mental. Pois, mas é a subversão de tudo aquilo que tu estás programada e estás Exato. para acreditar. Mais. O que é que me interessa mais? Gosto de um. Que já não é bem terror, mas que quando se vai buscar elementos de terror, do amor proibido. Estás a ver? Não é tanto o vampiro e o humano, é o Ok. lobisomem e o vampiro. Estás a ver? Ok. Estás a ver o meu clã não gosta do teu clã. Gosto. Uma Gosto. espécie de Romeu e Julieta paranormal. Exatamente. Fascina-me bastante a ideia, como tu há bocado disseste, do amor após a morte, do amor durante a morte. Se é possível, de que forma é que é possível explorar duas pessoas que gostam uma da outra, em que uma delas morre, como é que esse amor continua.
seja do ponto de vista literal, em que uma delas não continua cá, seja de outra forma. Queres dizer alguma coisa para preencher o vazio enquanto eu estou a pensar? Não, eu só estava aqui a pensar que. Um tema que me tem vindo a fascinar, embora ainda não tenha explorado muito bem, são bruxas. Não tanto a bruxa de verruga no nariz e caldeirão, mas a ideia da bruxaria, Enquanto uma mulher poderosa. que faz-me cena e que pode ser bastante assustadora. Não sei se tens alguma recomendação para mim nesse aspecto. Tinha de pensar assim de Ah, repente, não. Vamos falar de tropes. já nos falar de Tropes. Então, vocês sabem. basicamente falámos um bocado disso. Sim. Portanto, vamos fazer uma espécie de smash or pass Uhum. nas tropes. Que é isso que a Maria gosta. A Maria adora smashes or passes. Então, invocar demónios. Ou haver demónios invocados. Para mim é alto smash, mano! Olha, se Esquece. não houver mais nada até se mexe, mas é tipo. Eu adoro. Tudo que envolva invocar é do género. Quando vês que alguém começa a falar aquela espécie de latim fodido, é do género. Bring it on! Bem aí merda. Porque tu já sabes, em qualquer história de terror ou filme de terror, em que alguém está a jogar ao jogo do copo ou vai para o filho da puta do espelho que chamar a Bloody Mary, tu sabes que shit is Bloody about Mary. to happen. A Bloody Tu Mary, sabes que eu aquilo curto. vai dar mal. A Bloody Mary eu curto. Curto não ao ponto de eu querer em minha casa, quero deixar em minha. E se fosse só a Mary? Talvez. Sítios abandonados. Sim. Sim. Na vida real também, preferência sem fantasmas lá para o meio. Sobretudo sítios onde houve muito sofrimento. Não precisa haver fantasmas. Sítios onde houve muito sofrimento, tipo prisões abandonadas, hospitais, sanatórios. Escolas de freiras. We see you, bitches. Portas e janelas de repente abrirem-se. Ou de repente, ou simplesmente tu chegares a casa e a teres. Sabias que aquela porta estava fechada e aquela porta estava aberta. Depende do que é que isso vai realmente trazer, percebes? Se é porque, sei lá. Por exemplo, pode ser uma boa cena para te distrair. Tu achas que aquela porta está aberta e ela só tipo abriu com o vento, mas tu achas que está ali alguém e na realidade o que está é no espelho atrás de ti e tu não te Sim, e apercebes lá logo. está. E mesmo esta aqui pode ser tanto sobrenatural como não sobrenatural, porque pode ser de facto alguém dentro da tua casa com uma faca Sim. à espera para te matar, ou pode ser um fantasma que está pendurado no teto, que é só dos imaginários mais assustadores que eu ouvi na minha vida, que é fantasmas no teto, cabeça para baixo. A gaja do The Grudge. Ela muitas vezes vinha toda virada ao contrário, com o Sim, cabelo todo coisa. mas é mesmo assim, é tipo, tu estás a ver a personagem e a câmara levanta um bocado e tens uma merda ali no cantinho, Ah, estás a ver? E é tipo, isso uhum, adoro porque é uma das coisas que eu mais gosto de ver nos filmes de terror, ou ler num livro que uhum, tem um fantasma pendurado, cabeça para baixo, a olhar e é de uhum. género. Que bom, meu Deus! Próxima. Pesadelos Olha, que. se querias que eu deixasse de ir à casa de banho aqui em casa, Sim, porque é assim, nós isso entretanto foi tudo. somos pessoas muito fancy e nós fazemos pausas enquanto estamos a gravar, isto aqui não é só o trabalho. Então estamos a contar histórias de terror reais. E a Nádia teve-me a contar quais são as partes da casa dela, que nós gravamos isto em casa dela, que estão mais ativas espiritualmente, e uma delas é junto à casa de banho. Ora, eu vou muitas vezes à casa de banho e eu acho que isto foi tudo um plano Para não gastar tanta maléfico água. para eu ir de papel higiênico. Não, Queres que eu fique à porta? não é preciso, senão ainda me vou despertar ou coisa assim. Também, depois as mulheres não se pegam, isso é. Pois. Pronto, então. Pesadelos que podem ter sido reais. E eu gosto muito. Eu não sei qual é a panca que toda a gente tem, que toda a gente adora odiar a trope do sonho. E o acordares e foi tudo um sonho e não sei o quê. Eu acho que é bem usado, é um excelente dispositivo. E sim, pesadelos que podiam ter sido reais, sim, claro que sim. Ficar na dúvida se aconteceu ou se a pessoa... Very smash. Is very smash. Very smashable. Smashable. Então, próxima. Morte aos fornicadores. Sexo fora do casamento. Sexo fora... Ou seja, pessoas que são Os- mortas... Os que pinam são os primeiros a morrer. Exatamente. Sobretudo os mais promíscuos, sobretudo as mulheres. Opa, sinceramente, não acho, não tem efeito nenhum. Não é critério que me apaixone. Não, também assim, não é um que me desapaixone, mas é só uma coisa que acontece. Ah, É daquela em que tu vês e tu já sabes que eles vão morrer, portanto não te adianta sequer pois, estar só exato. ali a preocupar com eles.
Relíquia amaldiçoada. Eu gosto até da. Não sei se acho que se considera relíquia amaldiçoada, que acontece, acho que é no Senhor dos Anéis e também numa cena qualquer de Harry Potter, que é tu quando usas aquele objeto começas a ficar má. Uhum. Eu gosto disso, eu gosto dessa ideia, eu gosto de smash. Não sei, depende. Sometimes you smash, Sometimes sometimes you you don't pay. smash. Found footage. Sim, em Pronto, filmes, em sim. filmes. Até porque eu não sei, lá está, porque há muita coisa no terror que funciona a nível visual e não funciona a Exato. nível literário. Mas found footage, fuck yes. Eu faço parte de um grupo de Facebook de found footage. Eu Mas, não não, vou mas de tão filmes longe. a sério, tipo, não é pessoas que mandam para lá vídeos de merdas que encontram. Ai, que Não, ok. não. Já foram tempos em que eu fazia parte desses grupos, mas depois cagava-me toda em casa sozinha a Pois, ver aquilo. Pronto. Separação das personagens, ou seja, tens um assassino e em vez de ficarem todos juntos, vai cada um para um canto. Já sabes, a mamalhuda é a primeira a morrer, exato. Isso é quem coisa. anda a comer ao segundo. Opa, eu acho que essa trope, quem diz essa outras, vai muito da vontade, não é da vontade, da intenção com que tu começas a ler aquele livro, a ver aquele filme. Se tu estás numa, sim senhora, de ver uma coisa de terror, mas te divertires e tal, pode correr bem. Agora, se tu estás realmente interessada na história, se realmente não é só aquela jump scare, se Uhum. opá, pode partir, mas para mim pode estragar tudo porque é estúpido. É como, e no TikTok há muitas vezes esse meme, que é, nos filmes, quando tu ouves um barulho, nos filmes de terror, quando tu ouves um barulho, a personagem começa, olá, está aí alguém, e é do tipo, que estupidez! Yeah. Mas é assim, isso são aquelas coisas que são usadas em todo sítio, que é o olá está aí alguém e deem ver as merdas de luz apagadas. Primeiro, toda a gente tem lanternas à mão de semear, porque nunca ninguém tem telemóveis nem luzes nos candeeiros. Exato. Mas eu juro que não consigo perceber, porque não há filme de terror que envolva uma casa em que isso não aconteça. Há sempre um barulho, há sempre, olá está aí alguém. E a senhora, É porque a realmente se puta da tiver ali uma luz. aparição ou um assassino, vai-te dizer sim, sim, sou o Adalberto, anda buscar-me. Estou a começar, Marco, na esperança que a pessoa ele, Polo! Yeah. Laboratórios ou bases secretas. Depende. Há peça. Há peça, há peça. Depende do contexto, sabes? É assim, isto aqui já, laboratórios, é Já assim, vai mais no campo da ficção científica. exatamente, não é propriamente uma coisa da qual eu seja fã. Uhum, Bases secretas levam muito para aqueles policiais que envolvem FBIs, uhum. Interpols, que eu também não gosto. Que barulho é este? Eu aprecio. Porquê? É o vento a É o outra vento. não aprecio. Oh meu, eu acho que traumatizei a Me Maria. traumatizaste, eu não Desculpa, venho mais aqui. desculpa. Noite, nevoeiro e mau tempo. Que barulho é este? Essa dita lá em cima. Ok. Há muitos barulhos. Olha, é assim, fazes como eu. Quando há barulhos, presumo que são sempre os gatos. Está a haver um barulho. É um gato, de Mas certeza. aqui seria um gato a afogar-se, porque isto é claramente água. É. Ahm, o que é que estávamos a dizer? Mau tempo, nevoeiro e noites. Eu acho que sim, porque eu acho mau tempo. Pelo menos em minha Propício. casa. Lá Eu, está vento e estas coisas fazem barulho. em minha casa, o mau tempo para mim é extremamente assustador. Não que eu esteja a ouvir barulhos e a achar que são aparições ou whatever, mas é o vento e não sei o quê. Estou sempre à espera que o teto me caia em cima, estás a perceber? E não sendo um medo sobrenatural, é um bocadinho assustador. Portanto, sim, acho que é uma boa premissa. E ajuda toda a ambiência. Criar o. Exatamente, aquele mesmo set de mood. Yeah. O sozinho em casa ou no escuro. Eu acho que isso é o básico, mas eu por acaso gosto mais. E acho, não é gosto mais, acho que é mais difícil e potencialmente mais divertido enquanto criadora quando tens motivo para ter medo e não estás a personagem não está sozinho, sabes? Uhum. Porque o estar sozinho ou estar no escuro, yeah, mas e se estiveres rodeada de inimigos? Ou rodeada de pessoas e não sabes quem é o teu inimigo? Faz sentido. Faz. Still, I'd smash. O vizinho misterioso. Toda a gente já teve em algum ponto da sua vida um Um vizinho vizinho, shady as fuck. sim. Portanto,
Eu não tenho uma vizinha cheia, eu tenho uma vizinha cusca. Era mesmo isso que eu ia dizer, eu também tenho um vizinho cruz. A minha vizinha cusca, eu era mais ser assassinada do que ser assassina. Mas pronto. Não interessa. Não, mas por acaso essa vizinha acaba por ser um bocadinho assustadora na medida em que ela vê tudo. Proibido passar. No trespassing. E o pessoal passa na mesma. O mesmo que o pessoal que se separa é do género, não é bom augúrio. Augúrio? Augúrio. Augúrio? Não é bom augúrio, não é bom Augusto. Não é bom Augusto e eu acho que. Já sabes que vai acontecer alguma Exato, coisa. é que é isso, é que torna-se tudo muito previsível. Nós ao falarmos destas tropes, eu lembro-me daquele livro que tu também leste e que eu já referi 30 mil vezes, o All But Black and Teeth. Ok. Também inglês é incrível. Que é assim, eu gostei muito da forma como a parte de terror propriamente dita estava feita, as descrições e não sei o quê. E talvez porque eu vi o audiobook e achei que a atriz era muito boa. Mas aquilo era tão autoconsciente dos clichês que se tornava irritante. O pessoal que se parava e a Até porque eles próprios fazem Exato, a menção constante a isso. referência do eu sou não branca e tu és queer, vamos ser os primeiros a morrer, não sei o quê. E é do género. Ok, eu gosto de uma certa autoconsciência da obra em si até certo ponto. Vamos gozar com o quão previsível isto é, mas estás a abusar, não é? E tudo aquilo, tipo, não levou a lado nenhum. E a cena é essa, ou tu. Pronto, foi o que tu muitas vezes dizes. O clichê funciona porque é clichê. Pronto. Eu pessoalmente sou uma pessoa. Caso não tenhas reparado, depois achar que eu era uma falta. Eu estava na dúvida, mas agora tenho a certeza. Exato. Não sei como é que é a vida verdade. Tinhas medo que eu te cancelasse. Exatamente. Eu esta uma pessoa. Eu gosto de algumas de subversão de clichês e de tropos. O que é que foi? Olha, eu vou morrer. Engasguei. Foi o que ela disse. Desculpa. Sorry. Cá está, terror erótico. Estás a ver? Tu dizias que não havia material para tal. Eu gosto. Nádia, bebe, para de rir. Tu gostas de? Subversão de clichês e de tropos. Portanto, ou tu vais fazer uma coisa diferente do que aquilo que se prevê, e então aí eu gosto quando as coisas seguem um caminho que eu fico, nunca pensei que eles fossem por aqui. Ou quero dizer, é óbvio, pessoas que se separam, pessoas que estão sozinhas no escuro, não passarás e não sei o que é. Não é? Não passarás! Olha, isso faz lembrar um livro que eu acabei de ouvir esta semana, que é o The Fallcroft Ghosts. Acho que é assim, que é da Darcy Coates. O livro tem tudo para ser espetacularmente maravilhoso. Se não fosse a cópia descarada de um filme que existe e que eu adoro. Ou seja, ver aquela cópia descarada quando. Lembras-te da minha revolta do. Como é que se chama o livro? The Weight of Blood, ser uma cópia do Carrie. E não dizerem lá nenhum que é uma cópia do Carrie. Sim. Pronto, aquela é uma cópia do filme The Visit. Mas não dizem lá nenhum que é uma cópia do filme The Visit. O que é. Opa, e o raio da história é fenomenal. É que tu tens dois miúdos, duas crianças que nunca conheceram os avós. De repente, por um motivo ou por outro, encontram-se sem pais. Então vão para a casa dos avós, enquanto estão à espera que, neste caso foi o pai, o caraças, morreu. A mãe estava em coma, então eles estavam à espera que a mãe acordasse do coma. Enquanto não acordava, eles estavam com os avós. E os avós eram perfeitos, pronto, eles nunca os tinham conhecido, depois eles explicam porque houve problemas com os pais, não sei o quê, mas gostavam de conhecer os netos. E é aquele típico avô que anda na jardinagem, aquela típica avó que faz bolos todos os dias e são fantásticos. Eu vou fazer aqui um pequeno spoiler, portanto, depois, aumenta um bocadinho para a frente. Que é, o que é que tu descobres depois? Não são os avós deles. E tipo, é fantástico aquele twist. Já para não falar que, entretanto, há coisas totalmente arrepiantes, incluindo uma puta de uma velha a correr de gatas debaixo de um alpendre atrás de ti, e isso juntando ao facto de que velhos já são, per se, creepy. Agora imagina a correr de gatas, e isso junto à minha paranoia de não gostar de ninguém correr atrás de mim, com cenas que a miúda tipo espreita e vê a velhota pacing à frente dela, do quarto dela, toda creepy. O filme está espetacular, eu gosto mesmo do filme. E se calhar se não tivesse visto o filme, teria adorado a história. Eu assim gostei da história porque é uma história muito fixe. É um terror que funciona mesmo bem.
Porque tu não estás à espera que aquilo vá acontecer, Uhum. não é? Tens ali dois miúdos que, ok, nós temos avós agora, são avós que nos tratam muito bem, que nos tentam cortar a comunicação, mas têm sempre desculpas plausíveis, até que de repente deixam de as ter e quando tu vais a ver, eles não são os teus avós, são só pessoas que querem à força toda ter uma família. E era isso, é previsível. Uhum. Porque mal comecei a ouvir aquilo, eu pensei, tu não dizes que isto vai ser uma cópia da visita. Sim. E era. Então eu já estava naquela, já só quero que a merda do livro acabe. Porque eu sabia, tipo, mesmo que houvesse alguma diferença na história, a cena mais importante, que era a revelação de que não são os vossos avós, já sabia desde o início. Pois. Por acaso, agora por estás, não tem a ver com. Ou melhor, tem porque falaste da voz. Uma coisa que eu também gosto bastante de terror é no terror. Eu não sei se pode considerar uma trope, mas são tipo maldições familiares. Uhum. Quando a mãe passa qualquer coisa à filha e a filha à filha, eu também gosto bastante disso. Vi um filme, assim, de uma produção mais independente. Se estava a ver se me lembrava do nome, não me lembro. Eu acho que era a Relíquia, talvez. Não sei. Que aquilo é engraçado porque tu tens uma avó, uma mãe e uma filha. A avó, a ideia é que é tudo uma metáfora. Portanto, a avó sofre de uma doença degenerativa que vai ficando cada vez mais corroída com o tempo. A própria casa acompanha essa decadência. Até que chega um ponto em que parece que já não é bem uma pessoa e tem assim um comportamento um bocado feral de. Então, a mãe e a neta, não é? A tentar lidar com aquela situação, até que a mãe. E iam fugir, até que a mãe decide que não, que quer ficar com a mãe, quer cuidar dela. E no final tens, portanto, a filha a cuidar da mãe barra avó, que tem a pele toda a cair, e essa parte fez um bocadinho de impressão, porque lá está o bolor, a ideia de. Uhum. E deita-se com ela na cama, a senhora está calma. E a neta barra filha vai ter com ela e vê que ela nas costas também está a ficar com o mesmo aspecto. E dito assim é muito nojento, mas a ideia de esta neta barra filha também vai ter que fazer uma decisão no futuro. E essa ideia das relações familiares, como eu falei há bocado, e das maldições Uhum. familiares agrada. It's nice. Ver coisas nos espelhos. Olha, de propósito, é da casa Se de banho. mexe. Se mexe. A lot of Se mexe, smashing. mas medinho. Muito medinho. Se Sim, mexe a medo. é assim, é que tu já sabes que. E depois lá está, nós. É mesmo muito complicado falar de livros sem falar dos filmes, porque o componente visual numa cena de terror é extremamente importante e a tua Uhum. imaginação pode não chegar a tal. Porque é verdade, tu consegues escrever a cena de ai, é porque o Joaquim estava a sair do banho, estava tudo nublado. Nublado não, é tudo. Opá, cheio de condensação. E ele olha para o espelho, está tudo bem, ele passa a mão para se ver melhor e aparece alguém atrás dele, ele vira-se para trás, não está ninguém. Isto bem escrito resulta, mas é claro que veres uma coisa destas Claro. resulta muito mais. E é sagradinho qualquer pessoa que vê um filme de terror, se está alguém a sair do banho, já sabes que o espelho vai ter que aparecer em algum ponto. Yeah. Eu, por acaso, neste momento estou a ouvir outro livro da Darcy Coates, que, para ser sincera, eu não tenho a certeza como é que aquilo se chama, porque a capa diz uma coisa, o título do livro diz outra. Aquilo no Goodreads aparece como The Haunting of Ashburn House, mas o fecheiro do audiobook que eu estou a ler chama-lhe Ashford. Mas pronto, Hum. deve ser Ashburn House. No lugar dos espelhos, em todos os espelhos que poderia ter na casa, ela tem sempre lá uma mensagem que está tipo cravada na parede: No mirrors, no mirrors, Hum. no mirrors. E é do género. Oh my god, que acabei de ver nos espelhos. Mas é, smash a lot. Mausões que não morrem. Maus anos que nunca. É que eu nem sequer me consigo lembrar de nenhum livro em que isto aqui esteja a acontecer. Qualquer. Aconteceu numa série em que, portanto, existem os livros do Guilherme Del Toro, Uhum. que eu ainda não li. Está na lista, mas pretendo ler, mas ainda não li. Que se chama The Strain. Que aquilo basicamente é um parasita. Portanto, aquilo é vampiros. É os vampiros, mas não é o vampiro tipo Drácula sensualão. É um Uhum. vampiro meio zombie. Que é criado por um parasita. Portanto, tens o parasita chefão, e depois aquilo passa de pessoa para pessoa através de uns vermes que entram no corpo da pessoa e eles estão todos ligados entre si. Pronto. Onde é que eu quero chegar com isto? O parasita chefão,
que era chamava-lhe o Master, mas eu, Parasita Chefão, sou muito melhor. Ahm, Tentava sempre encontrar um novo host. E no último episódio, ele, por dar o spoiler, ele no fim, obviamente, que acaba por morrer. Mas primeiro morre porque há um rapazinho que faz o sacrifício de se matar com ele. Portanto, cria uma explosão nuclear para se matar com ele. Que também é outra coisa que eu gosto bastante. É quando tu queres muito que uma personagem sobreviva. Porque até teve um redemption arc bastante interessante, que foi o caso daquele rapazinho. E depois ela acaba por se matar na mesma para levar o mauzão também. E era preciso não ser uma coisa tão extrema, ser uma explosão nuclear. Era... I uh, mean, Naquele caso era porque na situação em que eles estavam debaixo de Nova York, não havia, e aquele parasita é muito difícil matar só mesmo com, ou prendendo numa caixa de prata, ou realmente com uma explosão uma extremamente, caixa porque mesmo parece-me uma opção bastante viável. o problema é que ele dava muita força ao corpo do host. Portanto, eles tinham que andar à porrada com o corpo do host para meter numa caixa de prata. Ok. Naquele momento era a única alternativa que ele tinha. Portanto, ele ocupou o corpo do pai do rapazinho, que era tipo aquela pessoa que tu estavas à espera que sobrevivesse no fim por ser o protagonista. E aquilo é um bocadinho emocional, não é? Porque o rapazinho mata O pai. o pai, não é? Ao fim e ao cabo, mata-se ele e não sei o quê. Mas o meu ponto é, portanto, durante o último episódio, tu estás sempre à espera de, ok, morreu, mas ainda não. Ok, morreu, mas ainda não. E agora morreu, mas ainda não. E só no fim do fim. Portanto, eu acho que pode ser fixe quando já é para adiar cada vez mais o clímax e o fim. Se o estás sempre a fazer no final de um capítulo ou no final de uma temporada, é só irritante. E Eu se for acho. um mauzão que já está morto, mas não fica morto? Um fantasma? Mas tens que ter sempre alguma forma de o anular, de o cancelar. Hashtag cancel. Poder de Deus, cancela! Eu nunca vi um exorcista, mas the power of Christ compels us. Sim, Cancela-te! eu- Em vez de ser um crucifixo, é o tweet. Hashtag cancel! Desculpa. não faz mal. Excitei-me muito. Eu percebi. Este meu potencial cómico. Então, next. Sentimentos de estar a ser observado por quem nunca, não é? Sim. Sim, smash. Smash, até porque eu por acaso gostava de saber mais sobre esse. O que é que te causa? Tu não Arrepios vês. na nuca. Não, não é isso. É, tu não vês, tu não tens maneira de saber que estás a ser observada. E sentes. Como? Percebes o que é que eu quero dizer? Eu não sei até que ponto é que isso aí não será uma resposta pré-histórica Hum. ao perigo. Sim. Porque há muita gente que está a dormir profundamente e tu olhas para a pessoa e a pessoa simplesmente desperta e é de género. Como? Eu claramente não. Mas, mas pronto, não sei se será uma questão. De sobrevivência Exato, um instinto de já é sobrevivência. programada, não é? Sim, Mas é engraçado, é como é que fisicamente não há nada que te diga, não é? E tu consegues sentir. Mas sim, sim, se mexe mais. monstros everywhere. Assim, eu não sei que significado é que eles querem dar a monstros aqui. Se é monstros no sentido de monstros, se são zombies, se são fantasmas, se são vampiros, se são São lobisomens. só pessoas más e, Yeah. portanto, monstruosas. Opa, assim, tudo o que é demais enjoa. Exato. Então, zero comunicações. Clássico também, não é? Porque as pessoas herdam sempre uma casa nos quintos do caralho que nunca tem rede. Portanto, Honestamente, pense. Porque acho que é só preguiça. eu acho que hoje em dia já não faz sentido. Em terror mais antigo, era Sim, normal. claro. Mas aí até, se fores antigo o suficiente, até pode simplesmente não havia comunicações, Sim. ponto. Não era dispositivo narrativa, não Por havia. exemplo, este aqui, o The Haunting of Ashburn. Como é que é? House? Foi isso que eu disse ao Sim. bocado. Pronto. Ela na casa não tem linha telefónica. Uhum. Mas o próprio telemóvel dela estragou-se e ela não tem dinheiro nenhum. Ela foi para aquela casa com 20 dólares. E ela herdou a casa de uma tia Uhum. do, que já nem sequer sabia que tinha. E ela vai para lá com o gato, que é o Wolfgang, com 20 dólares e com uma mala de roupa. E o computador dela estraga-se por causa de um corte de luz. E o telemóvel dela, já não sei por que motivo, também deixa de funcionar. E ela está a pé, está a cerca de 20 minutos da vila.
Ela achava que estava a mais, mas depois lá lhe ensinaram um caminho pelo meio do mato. Eu estou neste momento na parte final do livro e ao início não me estava a agradar muito, porque é, pronto, o culminar em que ela realmente é confrontada com um espírito que assombra ali a casa e ao início o espírito é descrito de uma forma um bocado grotesca. Hum. E é assim, não. Se eu quero o espírito de uma velhinha, eu quero uma velhinha de cabelo comprido, branco e de vestido. Eu não Uhum. preciso que esteja tipo um nariz a cair ou um olho fora do sítio. Então não estava a levar aquilo muito a Uhum. sério. Mas depois chega a um ponto, e é que depois é isto a beleza do que é o medo enquanto tu ouves ou lês um filme, um livro de terror. Que é, tu nem sequer te estás a assustar assim tanto quanto isso. Até estás a jogar, que é o que eu normalmente faço, enquanto estou a ouvir um audiobook, estou a jogar um jogo de telemóvel super básico. Até aquele momento, opá, ok, o espírito é extremamente. Não é credível. Não te seduz. O Uhum. imaginário criado para aquele espírito não seduz o Uhum. teu medo. É só uma coisa um bocado grotesca que Uhum. não alimenta propriamente a alma. Mas depois a rapariga consegue se fechar em casa e ela consegue ouvir o espírito lá fora, à volta da casa, a tentar entrar. E só por si é de género. Bruh, não. E ela pensa, ok, isto é só durante a noite, porque Uhum. entretanto ela, claro, tinha que foder uma perna, e ela, isto é só durante a noite, se calhar ela devia pensar que o fantasma era uma espécie de vampiro, isto durante o dia consegue afugentar. Então ela tenta sair de casa durante o dia, porque ela deixou de ouvir o fantasma à volta da casa, e ela estava em cima do telhado, à espera dela, e tipo salta-lhe para cima. E eu, oh meu Deus, valeu a pena só por este momento. Aqueles 5 minutos em que passa de um espírito estúpido e que não te está a dizer nada, para o facto de ela ouvir à volta da casa e depois, já, ok, está tudo bem, posso sair, e a Jane think again, bitch. Pois. E salta-lhe para cima. Eu, ok, pronto, olha, vale a E o que é pena. que lhe faz? Não sei porque fiquei nessa parte quando Ah! tu chegaste. Ah! Tu estavas a falar e eu estava a pensar em qualquer coisa interessante para dizer, mas eu não sei o que é. Da cena do terror das comunicações, que é o seguinte: uma coisa melhor do que cortar as comunicações é alterar. Há uma cena num dos filmes do The Grudge em que eu não sei dizer mais contexto, mas acho que isto chega. A gaja está assustada em casa, um amigo, o namorado, whatever, toca-lhe a campainha. Ela fala com ele por intercomunicador e para ele entrar. E ele toca-lhe a campainha, ela abre a porta e não está lá ninguém e depois é o fantasma. A minha cena é, melhor do que cortar as comunicações é quando o espírito tem a capacidade de alterar e fazer a pessoa Uhum. acreditar que está em segurança. E eu gosto mais disso. Sim, até porque mesmo enquanto consumidor tu nunca sabes com o que estás a lidar, é sempre Uhum. aquela reviravolta. E tu já falaste do Grudge algumas vezes, já viste a série que é da Netflix, do que é. Não me cancelem, eu só sei que ela é asiática, não sei de que país é que ela é. Que é Joan, As Origens, isso é uma coisa Não, qualquer. não. E é uma série que, pronto, vai Uhum. buscar as origens, como é que surgiu. Os episódios são super curtinhos, são de cerca de 30 minutos cada um. Uhum. Eu ainda só vi dois, apesar de tudo. Uhum. Mas estou a gostar bastante e Uhum. tem terror, tipo, tem Uhum. cenas fixe. E tem gatinhos. Não, e eu vou dizer uma coisa, eu via The Grudge quando era mais nova, que fiquei com a panca da boneca asiática que tinha, e fiquei de tal maneira Eu assustada sei na fazer altura o que não, barulho da gay. não quero, oh Nádia, por Ok, favor, não. ok, podes confiar, não E faço. eu mesmo amigos meus que fazem, e eu começo a falar, pelo amor de Deus, olha que eu faço xixi aqui agora. Aqui agora. Ninguém usa essa cadeira no setor, portanto. Next stroke. Não, podes confiar, Yeah. contigo. Eu já volto. And that was the last time anyone saw him. Digo mesmo, Vai um bocado em contra é as tudo a anteriores. mesma coisa. Um bocado naquela, vou buscar ajuda. Yeah. Well, mulheres e crianças em último. Em Ou último. quando ele vai buscar ajuda e acha que encontrou a ajuda, e a ajuda faz parte do mal. Há uma cena no filme que eu falei-te disto outra vez, o terror sociológico, que é o terror baseado em factos, portanto, mais do que factos reais e cotidianos, tem a ver com a forma como a nossa sociedade se estrutura. Um dos exemplos disso é o filme Get Out, que trata muito a questão do racismo. Uhum. E portanto, basicamente, aquilo é um rapaz negro que namora com uma rapariga branca, a família dela é toda branca, não é? E ele acha que é toda a gente muito simpática e depois apercebe-se que eles têm vindo a capturar pessoas negras e fazem lobotomias, trocam os cérebros para usar o corpo deles e não sei o quê. No fim de tudo, isto vou dar um spoiler, no fim de tudo, há uma parte muito interessante que é ele tem que os matar, não é? Pronto.
para escapar. E está a fugir e vê a polícia atrás dele. E o que tu pensas é, se ele fosse branco, em contexto americano, se ele fosse branco, a polícia era uma coisa boa. Como não é, depois tu descobres que que o polícia era amigo dele, portanto está tudo bem, mas era mais uma camada Exato. de... De tensão. Exato. Olha, eu vou ser sincera. É. Este aqui diz Mulheres e Crianças em Último. Eu não sei se me enganei a escrever ou se é mesmo assim, mas não faço ideia de que tropa é que seja este. E eu acho que a ideia com que eu fiquei é quando tu, por exemplo, tens um grupo que está a ser ameaçado, que as pessoas vão sendo mortas ou eliminadas, ou aquilo que seja, e as últimas a serem são as mulheres e as crianças. Portanto, que assistem a tudo antes de irem para o caralho. Ah pá, é mais um que se foda. É. Por fim, temos o último susto, o último twist, a última reviravolta da história. Ou seja, num filme seria o jumpscare, o último jumpscare antes dos créditos. Num livro, opá, não sei. Eu acho que pode ser interessante, na medida em que tu já achas que já estás numa fase do filme em que já se deu o clímax, ou do livro que já se deu o clímax, já estás em segurança, já te podes acalmar e de repente, pau. É assim, eu tentei fazer uma coisa desse género com a Micaela e o final é das coisas mais criticadas porque à partida tinha ficado tudo bem e depois tu vais a ver e não. E eu gosto disso. Eu normalmente gosto de finais, nem é questão de finais fechados, finais explicados, finais que deem uma conclusão à história. Mas se estivermos a falar de filmes de uma história de terror, imagina, uma casa que fazem lá um exorcismo, fica tudo bem e a família vai viver feliz e contente para o campo. E no último capítulo, há alguém que vai comprar a casa e que pareceu que viu alguém à janela. Eu gosto disso. Tipo, que é de género, não, ainda vai haver mais merda. Mesmo que isso não dê obrigatoriamente uma continuação do livro. Mas gosto de saber que é de género. Não, não ficou resolvido. Eu já percebi, portanto, gostas quando fica um mal residual na pessoa. Sim. Ou nos sítios. Sim, também se mexe. Se mexe, se mexe. E pronto, depois de estarmos aqui meia hora a falar mais. Meia hora, que simpática. Mais de filmes do que de livros. Exatamente. Mas é tudo histórias, é tudo narrativas. Exatamente, é tudo uma forma de consumir entretenimento. Exatamente. Portanto, nós queremos falar também de alguns livros de terror, mas como também o episódio 2 já vai um bocadinho longo, em vez de terminarmos com algumas das nossas recomendações, vamos terminar com algo que acho que vos vai agradar um bocadinho mais. Que é precisamente um giveaway. Giveaway now. Não sei o que é que foi isto. É assim, desculpem-me. Eu não sei se será petulância, se será arrogância, mas o que vai estar a giveaway é precisamente o meu Micaela. Portanto, opa, é lidar, é o que dá. E quem dá o que tem a mais não é obrigado. Portanto, não achas bem assim, Maria? Sinto-me. Oh, nada, isto que és fascinante. Eu sou fascinante, vocês ouviram? Para se habilitarem a ganhar um exemplar de Micaela é muito simples. Basta seguir-nos em todas as redes sociais. Isso inclui YouTube, Spotify e Instagram. Vão encontrar os links na descrição mais em baixo. Para além de nos seguir nas redes sociais, vai haver um post dedicado ao giveaway no nosso Instagram. Vocês têm que gostar desse post e comentar também respondendo à pergunta que nós vamos fazer no post. Tirando isso, é uma questão de sorte. Nós depois vamos deixar tudo bastante explícito em relação a datas, em relação a regras, as diretrizes do giveaway. Mas há um miminho da nossa parte para vocês, para agradecermos às 3 pessoas que nos ouviram o primeiro episódio. E é isso. Nós voltamos aqui a 15 dias às 4h10.